Amém, irmãos? Bom dia a todos, a paz de Cristo. Bem-vindo a todos que nos visitam nessa manhã. Antes de começar, eu gostaria de dar um rápido aviso. Deixa eu só me organizar aqui, né? Ao contrário do Rubens, que traz só um papelzinho, precisa de uma Bíblia, um caderno, um tablet e um celular. E ainda, eu falei, né, que acho que eu preciso de um espaço maior aqui, né? Mas bom estar mais uma vez aqui reunido, podemos compartilhar a palavra de Deus. Essa semana, nós, alguns irmãos do conselho, fomos, como já é de conhecimento de todos, nós fomos procurar um local, né? A gente está em busca, né, de um local. Nós fomos visitar acho que é 2 ou 3 quadras para cima, né, Victor? Acho que é 2, 3 quadras aqui para cima. Mas assim, a gente viu que o local não é adequado, né, para a gente. Então, falando ainda assim, de localização, ele é bom, porque na teoria não daria nada aqui para nós, né, questão de locomoção. Mas questão de espaço, questão assim, de estruturalmente falando, não nos atende. Então aqui ainda continua sendo o melhor custo-benefício para nós. E falando de custo-benefício, eu me falha a memória, queria agradecer aos irmãos. Acho que esse mês a gente conseguiu fechar nossas ofertas dando um saldo positivo. Amém. Era para ter trazido isso hoje, perdão, não consegui, mas semana que vem eles consigam trazer, eu passo para toda a igreja. Isso é como o Vicente ele compartilhando as ofertas, nós precisamos semear, né, contribuir com generosidade, para que a gente possa nos reunir aqui todos os domingos. Amém. Bom, lembrei de outra coisa, a gente tem um local aqui também, nós estamos assim há muito tempo namorando ele, um local assim que seria muito bom. Questão de espaço também, questão de localização. A gente já fez algumas propostas, mas o proprietário ele não quis alugar para a igreja, né? Ele tem algumas coisas assim, enfim, não sei porquê, mas a gente conseguiu uma nova imobiliária, né? Então a gente quer ver se com essa nova imobiliária a gente consegue intermediar aí talvez esse local. Então, para Deus nada é impossível, né, irmãos? Amém. Então, eu queria pedir a oração dos irmãos essa semana. O Victor vai entrar em contato lá, que a pessoa que recepcionar ele seja uma pessoa receptiva, que possa fazer ali o meio de campo ali para nós, para que possamos, né, se for da vontade de Deus, continuar aqui, por outro lugar, enfim, continuemos orando. Amém? Amém. Falando em oração, então vamos orar para a gente iniciar essa pregação. Deus, obrigado por essa manhã, podemos estar mais uma vez reunidos em Teu nome, podemos cantar ao Senhor, podemos louvar, adorar o Senhor que é digno. Obrigado porque agora podemos abrir as Tuas Escrituras e podemos aprender com elas, possamos, Deus, internalizar tudo aquilo que vamos aprender. Pai, que Você possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que venhamos a entender. Por favor, me capacite, usa a minha vida para viver do Seu Espírito Santo, que não seja eu falando aqui, mas seja somente o Senhor, a Tua palavra. Pai, o Senhor está à frente dos nossos planos, o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas, que possamos depender, para continuar a depender do Senhor, tudo que fizermos. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, há acho que um mês atrás, se me falha a memória, o Rubens pregou aqui sobre quem é você, né? Ele falou aqui um pouco do Apocalipse, né? Ele falou sobre Deus nos daria uma pedra com o nosso nome, né? Ele até, acho que, não sei se ele se inspirou numa pregação lá da igreja lá de São Paulo, assim, do Eto, né? Acho que quem viu aquela série que o Francisco postou no grupo, né? Eu acho que estou na 5ª, são 6, né? 5, 6, 7, né? Muito bom, gostei, recomendo. Algumas coisas que eu vou falar hoje, ela vai se cruzar aqui, então não se espante.
Eu não quero ser repetitivo também. Depois o Rubens falou sobre liberdade, né? Que ele até usou a escritura de Romanos 6, nós somos libertos da lei. E semana passada ele falou sobre feitiçaria, né? E todos esses temas, né? Hoje eu quero mais ou menos pregar essa mesma linha, é só um apanhado assim, um pouco de tudo. Então, hoje também eu gostaria também de começar também, há um bom tempo eu venho pensado sobre isso, né? Fazer também uma série assim, de pregações. Há muito tempo eu venho orado, né? E venho pensar em fazer isso para a gente poder começar um assunto, poder terminar, né? Que às vezes a gente é tanto assunto, um emenda o outro, né? Um assunto emenda o outro, e às vezes é bom quando a gente consegue falar assim com o assunto, né? E é do começo até o fim. É claro que a gente nunca vai conseguir esgotar, né, todo aquele assunto, aquele tema, muita coisa, né? Dependendo do que for. Então, eu gostaria de falar sobre avivamento, né? Amém. Mas o que seria esse avivamento? A gente vê hoje muitas igrejas, né, buscando esse avivamento, querendo, né, esse avivamento, mas que tipo de avivamento é esse que as pessoas buscam, né? E eu fiquei, né, estudando um pouco, pensando sobre o que é isso, que as pessoas elas entendem como avivamento, conversando com algumas pessoas, né? E aí assim algo muito relativo, né? Às vezes o que é avivamento para mim não é para você, e às vezes as pessoas elas determinam avivamento como uma igreja assim alegre, que é uma igreja assim que não, como eu posso dizer assim, a gente tem a nossa característica aqui de ser uma igreja mais tranquila, mais calma. Outros você tem uma outra visão, né, sobre avivamento. Mas o que é avivamento, né, mediante a palavra de Deus, né? Então é esse tema, né, que eu quero poder trazer assim, se Deus permitir, sobre avivamento bíblico, né? O que seria o avivamento bíblico mediante a palavra de Deus, né? E dentro desse contexto sobre avivamento, eu queria dividir aí em três pregações, a começar de hoje, que seria crise de identidade. Então, o tema da nossa pregação hoje é avivamento bíblico, né? E o subtítulo crise de identidade, né? Então, o Rubens pegou quem é você. Você sabe quem é você? E aí hoje eu quero então falar um pouco sobre isso, sobre crise de identidade. A série que o Héctor até compartilhou chama Identidade. Então hoje vai ser crise de identidade. Alguém sabe o que é isso? Alguém já passou por isso? Acho que todos nós, né, em algum momento das nossas vidas a gente já passou por essa crise de identidade. Até hoje passa, né, que é uma luta, é uma guerra, né? E fui ler, né, um pouco mais sobre o assunto, e segundo os especialistas fala que crise de identidade é uma mudança de comportamento, né? Aí essa mudança de comportamento ela é atribuída a algumas circunstâncias, né, externas, e essas são situações que trazem incertezas e ansiedades, né, para as nossas vidas, mas também eles falam que de alguma maneira pode abrir caminhos e oportunidades, né? Então vamos ver que caminho é esse e quais são essas oportunidades. Então em algum momento a gente já passou por isso, a gente fala, poxa, não sou eu, né, que de repente você faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, né, e você pensa, poxa, esse não sou eu, né? Ou então você deve ter ouvido, poxa, não estou te reconhecendo mais, né? A pessoa fala para você, né? Porque você, de repente, você tinha uma característica, você se comportava de uma maneira, de repente você mudou. E aí por isso que chama essa crise de identidade. Daí que nos leva, então, a gente ter essa crise de identidade. Uma coisa antes que eu me esqueça, a crise de identidade está relacionada com pessoas, mas também não se limita somente a pessoas, né? Também pode acontecer também com empresas, né?
Por exemplo, você compra um determinado produto daquela empresa, você gosta daquele produto e aí você vai comprar a segunda vez, não é mais aquilo que você experimentou, né? Você compra aquela coisa. Essa semana passada, né? A gente tem o costume de pedir um iFood, né? Às vezes a gente pede algumas coisas lá, a gente tem aqueles lugares carimbados já, né? A gente sempre pede sempre que a gente gosta dali, né? A gente já experimentou, mas dessa vez a gente pegou e a gente achou uma coisa que não estava estranha, né? Eu acho que esse restaurante aqui está com crise de identidade, né? E também acontece com as igrejas também, irmãos. Então, eu queria também trazer esse ponto também para nós, e também falar sobre a igreja também, né? Então, a crise de identidade acaba desconstruindo algumas coisas, alguns pensamentos que nós temos, e o que nos leva a termos essa crise de identidade, né? Eu falo bastante sobre isso, né? Sobre essa crise de identidade. Então, muitas das vezes nós passamos por essa crise quando nós perdemos nosso referencial. Nós temos um referencial que nos permite ser quem nós somos, né? A gente se referencia, a gente tem uma fonte que a gente sabe de quem nós, né? O que nos torna ser quem somos. E como nós perdemos esse referencial, né? Nós acabamos ficando com vazio dentro dos nossos corações. Isso acaba trazendo essa crise de identidade, né? Você fica pensando, poxa, quem eu sou, né? Para onde eu vou, o que estou fazendo aqui, né? E aí você começa a procurar alguns modos, né, de comportamentos, né, que nos afirma, né, como seres humanos, né? Então você começa, quando você tem essa crise de identidade, você está vazio por dentro, você começa a procurar, a se espelhar em outras pessoas, você começa a se espelhar em situações. E não que seja errado você se espelhar, né, em pessoas, você tem muitas pessoas boas, né, mas existe um risco muito grande também, né, em quem você se espelha, né, que você acaba buscando, né, você acaba buscando outras fontes para poder se encher, para poder se preencher. E aí, inclusive tem até uma música, né, você começa a procurar uma ideologia, né, para você poder viver, né? E aí tem uma música de um certo cantor bem conhecido que fala: ideologia, eu quero uma para viver. E você começa a buscar essa ideologia, mas nem sempre é uma ideologia que é bom para nossas almas, né? Espiritualmente falando, né? Então, espiritualmente falando, também acontece com nós. Cada um tem a sua identidade pessoal, mas também nós temos a identidade espiritual com Deus. Então, vamos ler nossa primeira escritura de hoje. Está lá em Gênesis, capítulo 1, uma escritura bem conhecida. Amém. Vamos lá. Essa é boa. Essa é boa, eu lembrei de você. Essa foi melhor ainda. Gênesis, capítulo 1. Versículo 26. Todos lá? Amém. Fala assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Eu gosto muito também dessa escritura, assim como Levi, mas pensando sobre crise de identidade, pensando, né, de quem nós somos, espiritualmente falando, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu a sua identidade, né, para que nós possamos ser um ser, né, parecido com Ele, né, ou melhor, um ser segundo um espelho, né, de Deus. E Ele fala que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos uma identidade espiritual também, que foi dada por Deus, né? E às vezes a gente se perde, a gente acaba
mudando nossos pensamentos, nossos comportamentos, justamente porque a gente esquece dessa escritura, a gente esquece que nós somos de Deus, é Ele que nos criou. É tanto que quando você vai ver lá para quem falando de identidade, todo mundo tem a sua, sua identidade, seu RG, tá lá o seu nome, e quando você tá lá o seu nome, tem o nome do seu pai, e da sua mãe, então tem ali a identidade de onde você é, sua filiação ali, E nós temos nossa identidade espiritual, e tá lá o nome de Deus escrito nela. Deus nos deu a sua identidade, para nós, e que a gente não venhamos a perder essa identidade que Ele nos deu. Amém. Então vamos continuar, vamos ler Romanos capítulo 2. A escritura também eu gosto bastante, fala bastante sobre, acho que o Rubens, ele compartilhou Romanos 6. Romanos capítulo 2. Todos lá? Só um resumo aqui do que Paulo está falando. Paulo está tratando aqui a hipocrisia dos romanos, aqui da igreja de Roma, dos judeus, mas também a gente pode notar também uma crise de identidade aqui dessa igreja. E vamos ler, Romanos 2, versículo 17. Fala assim: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Até aqui a leitura aqui. Em resumo, o que Paulo está retratando aqui sobre os judeus, está se dirigindo aqui aos judeus. Os judeus, eles tinham um orgulho muito grande, dessa identidade que eles tinham de ser um judeu. Então, um povo escolhido de Deus. Então eles usavam desse título, frente aos gentios, com um certo orgulho, com um ar de superioridade, E aqui Paulo, então, ele prega forte, como Cícero, forte, aqui contra essa igreja, contra esses judeus. E ele faz aqui ele começa a falar, sobre esses orgulhos, da lei, do conhecimento. Os judeus, eles falam que eles se intitulavam como guias de cegos. Eles falavam que ele era luz para os que estão em trevas. Ele é instrutor de insensatos, mestre de crianças. Então, os judeus que julgavam ser essas pessoas, esses superiores. E aqui Paulo, então, ele começa a questionar essa prática, que eles tinham. Ele começa a fazer aqui uma pergunta retórica, ou seja, ele já sabia a resposta. E ele já faz essa pergunta, retórica, assim, ele já faz de propósito, para provocar ali uma
uma reação, né, expressar uma crítica, né, a essa igreja, mostrar uma indignação, né, do que eles estavam fazendo, e era estimular uma reflexão, né, de sensibilizar essa igreja. Então eu vejo aqui um exemplo, né, que a gente pode notar também de crítica de identidade. Eles eram um povo escolhido de Deus que deveriam promover ali sobre Cristo, falar sobre Deus, né, sobre todos os feitos poderosos de Deus, sobre Jesus Cristo, mas não. Eles falavam uma coisa, porém eles viviam outra coisa. De novo, né, estão trazendo, né, o que é crise de identidade, a mudança de comportamento. Então, aqui eles deveriam ter um comportamento instruído, eram instruídos pela lei, eles obedeciam a lei, só que eles não estavam obedecendo o que a lei dizia, né, a lei mandada por Deus, né, eles não estavam obedecendo aquilo que Deus pediu para eles obedecerem. Então, eles não estavam sendo quem eles deveriam ser. Né? De novo, trazendo para a nossa vida espiritual, né, às vezes nós não somos quem devemos ser. Né? A gente começa a ter, às vezes, essa mesma atitude aqui, desses irmãos aqui, de falar uma coisa, mas viver outra coisa. Né? Continuando no versículo 25, fala assim: a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão, ou seja, não vale de nada, né? Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o apenas exteriormente não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, Amém. pelo Espírito, Amém. E não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Até aqui. Então Paulo ele continua pregando, né, falando sobre essa identidade que os judeus tinham. Então, além de eles serem judeus, eles eram também conhecidos como o povo de Deus porque eles eram circuncidados, né? Então isso os identificava, né? Isso deixava os diferenciava, né, em relação aos gentios também era a circuncisão. Então isso é uma característica que eles tinham. Só que Paulo fala essa característica, né, essa circuncisão que vocês têm, né, que os identifica como povo de Deus, nesse momento não está valendo de nada, porque vocês, perante os gentios, como vocês não têm obedecido à lei de Deus, no versículo 25 ele fala: a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Vamos trabalhar agora. Mas isso reflete também para nós aqui, né? Às vezes a gente tem esse título, às vezes de cristão, nós somos cristãos, a gente tem características, né, de cristão, né, de dar a paz de Cristo, a gente às vezes se veste, a gente age como um cristão, devemos fazer isso, mas aqui essa igreja não estava fazendo isso. Ela estava tendo uma crise de identidade, não estava sendo quem ela deveria ser. E ela começa então a criar esse vazio, né? E aí Paulo ele prega aqui para essa igreja para mudar essa atitude que eles têm, né? Porque se a gente proclama, né, que nós somos cristãos, mas nossa vida não corresponde, né, a gente acaba se igualando a esse mesmo povo aqui, que
perante os gentios eles blasfemavam o nome de Deus. Então, por isso que nós precisamos meditar fortemente refletir, né, sobre nossas vidas, como é que andam nossas vidas, né, se nossa identidade nós estamos sendo quem realmente nós fomos chamados a ser, né, imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos meditar sobre isso, porque isso estava sendo hipócritas aqui, não estava fazendo aquilo que Deus solicitou que eles fizessem. Então, como eu disse, essa crise de identidade não acomete somente pessoas, não acontece somente com pessoas, mas com instituições. E aí, como estamos falando sobre vidas, né, questões espirituais, então vamos trazer para o nosso ambiente aqui, né, espiritual, falar sobre igreja, né, para o nosso contexto, né, falando de igreja. Estava conversando aqui conversando com alguns irmãos, e alguns irmãos sempre mandam alguns vídeos, né? E agora falando sobre igreja, eu estou dizendo igreja no geral, a gente vê algumas igrejas, né, perdendo a sua identidade, né? Ou seja, elas foram chamadas com um propósito, mas elas foram mudando os seus comportamentos, né, por situações, por circunstâncias, e elas foram mudando a sua identidade ao longo do tempo. Então a gente vê hoje igrejas, eu separei algumas aqui para só poder exemplificar. Recebi alguns vídeos hoje que algumas igrejas elas expulsam, né? Acho que é um espírito de demônio, alguma coisa, com Kung Fu. Não sei se vocês já viram isso. Olha, você não está perdendo nada, viu? Assim, jogando bola, aí você fala, poxa, assim, nada a ver, né? Assim, eles expulsam, não é aqui no Brasil, eu estou falando a nível mundial ainda, né? Espero que não venha, mas é só para a gente poder entender, né, que as pessoas elas começam se nota nitidamente essa crise, né, que a igreja vem passando. Aí eu estou falando também no Brasil, dessa identidade que Deus nos deu. A gente começa a mudar, a gente começa a distorcer, a gente começa a desconstruir aquilo que Deus nos deu, a gente começa a mudar os nossos comportamentos, a gente começa a procurar outras fontes, né, para a gente poder ter uma nova identidade. E aí a gente começa a nos afastar de Deus por conta disso. Então a gente vê igrejas, literalmente, irmão, é uma coisa assim que, se não fosse trágico, seria cômico, porque tá assim, a pessoa vai lá e faz assim, dá um chute assim, aí a pessoa cai. E assim, se você assistir, né, para quem é mais antigo, né, assistir Bruce Lee, Jack Chan, colocar ali, você vai ver que não tem diferença alguma. Então a pessoa jogando bola, né, então ela chuta a bola na pessoa, a bola acerta na pessoa, a pessoa cai no chão. Então a gente vê muito hoje, de forma, como o Rubens colocou aqui, de forma muito sutil, né? As coisas entrando na igreja, assim, músicas seculares, música, né, que a gente intitula como música gospel, né, que música é relacionada com músicas para Deus. Então você vê essa mistura, ainda que de forma assim sutil. Acho que nem não é sutil tanto hoje, né? Falo sutil, mas nem sei se é mais sutil, né? Então você vê casamento entre homossexuais, então você vê distorcendo realmente, né, o que a Bíblia nos ensinou. Então você vê a igreja passando sobre essa crise de identidade. Poxa, quem é a igreja, né, que Deus nos chamou para sermos, né? Então assim, amém, que hoje aqui a gente luta para não ter essas coisas, mas também pode acontecer com a gente. A gente precisa estar vigilantes, a gente precisa estar atento para que nós não caiamos nesse mesmo erro espiritual, para que nós não tenhamos essa crise de identidade, possamos sempre pautar a nossa vida em Deus, né? Sempre buscar sempre em Deus. Não sei se eu falei, mas assim, a crise de identidade, né, ela acontece muitos nos jovens, né? Assim, acontece com pessoas mais velhas,
acontece com todo mundo, mas geralmente acontece muito com o jovem, né? Estava lendo um pouco sobre isso. Então, o jovem, né, quando está crescendo, né, formando o seu caráter, ele começa a pegar algumas referências, né? E dependendo de onde ele pega essas referências, né, isso pode ser prejudicial para a vida dele ao longo do tempo, né? Eu estava assistindo também um programa de televisão essa semana, né? Vou falar aqui, não acho que não tem nenhum problema de falar. Eu gosto de assistir, acho que The Voice lá, né? Então sempre vai algumas pessoas lá. Eu gosto de música, né? Então eu sempre vejo algumas pessoas que vai lá, né, cantar. E às vezes a pessoa que vai lá na frente cantar, né, você percebe, as pessoas perguntam: onde você veio, né? As pessoas falam: eu vim. Onde você aprendeu a cantar, né? A gente percebe que muitas pessoas, elas saíram do meio cristão, né? Elas cantavam em igrejas, né? E não estou aqui fazendo uma crítica, né? Falando se é a favor ou contra, não é esse o ponto. Mas você percebe que muitas das pessoas, elas começaram a cantar na igreja, começaram, né, a ter uma voz assim super poderosa, né, que ficou pensando: nossa, imagina usando essa voz assim para servir, né, o nome de Deus, né? Então você percebe que chega um momento da vida que as pessoas vão perdendo a identidade que elas tinham com Deus, elas começam a procurar outras fontes, elas começam a se espelhar em outras pessoas, né, em outros ídolos, né? De novo, não que você possa espelhar em pessoas, como posso espelhar em Francisco, na Kátia, em todos vocês aqui. Não estou dizendo isso, que a gente não deve se espelhar em ninguém, mas precisamos tomar cuidado de quem nós estamos enchendo, né? Para que nós tenhamos essa crise, né, de identidade. Então você vê muitas igrejas hoje passando por isso, né, essa crise, elas não são mais quem deveriam ser. E até nós não vamos ler, mas Rubens compartilhou semana passada sobre Simão o Mago, né? Vocês todos lembram, né? Ele era um feiticeiro, e aí ele entendeu que era ser um cristão. Na teoria parece que ele se arrependeu, né? Só que depois ele voltou atrás, né? Para quem se lembra que ele queria comprar lá o dom do Espírito Santo, né? Então fala: poxa, você está vivendo uma crise de identidade aqui, né? Você tinha uma vida, você mudou a sua vida, né? Você foi transformado e depois você começa a voltar à sua origem, né? Então acontece sempre com isso, né? É uma guerra que nós passamos todo o tempo ali, lutar com os nossos corações, porque a nossa natureza humana é inclinada para as coisas desse mundo. Então muitas vezes a gente quer fazer a vontade da carne mesmo, né? Aquilo que nos agrada, né? Só que precisamos sempre combater isso, manter a nossa identidade em Cristo, né? Em Deus. Vamos ler uma escritura. Não dá para a gente falar sobre crise de identidade sem falarmos sobre Jesus Cristo, né? Ele é o mestre. Né? Então, possamos nos inspirar nele. Só uma coisa, antes que eu me esqueça. Lá em Mateus, vamos abrir lá em Mateus 26. Mas alguém sabe aqui o que foi... Domingo passado, alguém sabe o que é comemorado assim no meio... O que foi comemorado no meio evangélico, assim no meio cristão? Alguém tem ideia? Oi? Reforma protestante. Isso, a reforma protestante, né? Sim. Então, nós aqui somos, né, descendentes, né, dessa reforma, que se pode dizer, indiretamente ou diretamente, né? E essa reforma se deu por quê? Porque naquele tempo, né, a igreja, né, e a igreja romana, né, ela tinha o poder, né, a igreja católica, ela tinha um poder, né, político e social naquela época, então ela mandava em tudo. E aí foi como algumas pessoas viram que, isso daqui não está de acordo com a palavra de Deus, né? Então a igreja, né, estava vivendo uma crise de identidade,
E aí foi quando alguns homens se levantaram, né? E aí foi onde foi, se me falha memória, foi Lutero, né? O monge Martinho Lutero, obrigado. Que aí ele falou, e aí ele levantou, né? Ele começou a questionar, e aí de onde surgiu a reforma protestante, e aí de onde surgiu esse avivamento bíblico, né? Que aí mais à frente eu gostaria de estar compartilhando com você, com todos vocês aqui nessa série, né? Avivamento bíblico, né? Amém. Então é somente para poder exemplificar. Então hoje também não é diferente. A gente vê naquela época a igreja católica, ela vendia a salvação dela, ela vendia indulgências, né? Eu ia falar insurgências. Indulgências, né? Ela vendia isso para poder financiar alguns interesses que ela tinha. Então você via uma forte crise ali de identidade. Ela não era quem ela deveria ser, né? Promover ali Cristo Jesus. Então vamos lá em Mateus. Antes de ser igreja, então a gente vê, né, que antes de ser igreja acaba sendo uma empresa, né? De certo modo. Mateus capítulo 26, versículo. Vamos ler o 55. Aqui é quando Jesus foi preso no Getsemane. Por conta do tempo, nós não vamos ler todo esse contexto. Todos aqui já conhecem. Mateus 26, versículo 55. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então aqui nós conseguimos notar e aprender com Jesus sobre essa crise de identidade. Jesus não tinha essa crise de identidade, muito pelo contrário. Ele fala no versículo 55 mesmo. 55. Todos os dias estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Então Jesus estava prestes a ser preso. Aqui no versículo 56 fala que os seus discípulos fugiram, mas Cristo permaneceu ali. Não, do começo ao fim eu sou Cristo. Do começo ao fim eu estive aqui pregando e tudo bem, eu vou ser preso aqui, mas eu sou Cristo. Eu faço a palavra, eu cumpro a palavra de Deus. Você vê que Cristo, mesmo em meio à circunstância, lembra, né? A crise de identidade, você começa a mudar mediante algumas incertezas, ansiedade, falta de fé, e você começa a mudar o seu comportamento. Então, o que Cristo poderia, assim, fazendo uma comparação com os seus discípulos, né? Fugiram, né? Então, eles saíram, como diz o ditado, saíram vazados, né? Ditado popular, mas Cristo, ele permaneceu lá. Sempre, do começo ao fim, eu estive pregando, sou eu mesmo Cristo. Então precisamos aprender a termos essa mesma atitude de Jesus, né? Mesmo em minhas situações, a gente sendo confrontado, pressionado, a gente não. Eu sirvo a Cristo, sou eu mesmo, né? Não vou mudar por conta disso, né? Jesus vai falar: não sou eu não, vocês estão me confundindo com outra pessoa. Não, Cristo sou eu mesmo. Então você vê que em Cristo não havia essa crise, né? Muito pelo contrário, ele se identificava como filho de Deus. A gente vai ver isso para frente. Vamos continuar lendo 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe. Entendeu, né? Pedro de longe, né? Você acha que eu vou me identificar aqui? Não vou nada. E seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria.
O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Então você vê, né, quando a pessoa ela não tem crise de identidade, ela é quem ela é mesmo. A Bíblia fala que os chefes dos sacerdotes aqui estavam procurando um depoimento falso contra Jesus. Então, quando você não tem essa crise de identidade, você é quem você é mesmo, você não precisa se preocupar. Né? E as pessoas vão até te caluniar, vão procurar depoimentos falsos contra você, assim como fizeram com Cristo, e eles não encontraram. Eles tiveram que procurar mais depoimentos. Então, você vê que Cristo ele era uma pessoa autêntica. Né? Não tinha ali meio Cristo, meio cristão. Vamos continuar. Versículo 61. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Então, não necessariamente você deve todo o tempo também ficar falando, eu sou eu. Às vezes quando a gente tem essa crise, né, de identidade, essa crise existencial, a gente precisa sempre estar nos afirmando, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Você tem aquela necessidade de mostrar para as pessoas quem você é. Conheço algumas pessoas que têm esse tipo de atitudes, né? E eu sei porque elas já me confessaram isso, assim, que elas você vê assim, elas têm a necessidade de todo momento ela está se autoafirmando quem ela é, porque ela está aqui, de onde ela veio, para onde ela vai, ela precisa estar sempre postando, né? Porque ela tem essa crise de identidade, ela necessita disso. E aqui a gente vê que Cristo não. Quando o sumo sacerdote pergunta a Jesus, você não vai responder a acusação, né, que eles fazem, mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote ele disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém. Amém. Então Jesus, enquanto o sumo sacerdote exigia que eles declarasse quem ele era, Jesus simplesmente falou: você sabe quem eu sou. Eu já dei vários exemplos aqui, minhas atitudes aqui demonstram quem eu sou, não precisa ficar falando todo o tempo. Então Jesus ele tinha ali em Deus, ele entendia, ele tinha ali uma relação muito forte com Deus, que o identificava como filho de Deus, que ele não precisava estar ali falando a todo tempo para todo mundo. A prática, as ações de Cristo demonstravam quem ele era. Então, com Cristo não havia essa crise de identidade. Você sabe quem eu sou. E aí a gente não vai ler, mas depois mais para frente a gente vê a crise de identidade de quem? De Pedro, né? Quando Pedro nega a Jesus aqui, a gente já falou sobre isso. Então a gente percebe que Jesus era um homem íntegro, né? E ele afirmava todos os dias que ele pregava no templo. Então, mesmo aquela circunstância, ele se manteve firme, se manteve fiel à sua posição, contrário aos seus discípulos que fugiram, né? Então, com Jesus não tinha meio termo, você é ou não é. Embora as pessoas procuravam um depoimento para acusar Jesus, porque não tinha, mas ele não tinha o que acusar. Então, Jesus, como eu já disse, ele era autêntico. Amém. Então, irmãos, para a gente concluir, vamos só ler a última escritura, lá em 1 João, 1 João capítulo 3.
1 João, capítulo 2, versículo 28. Os filhos de Deus. 1 João 2, versículo 28. Diz assim: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele está, esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém. Então, irmãos, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos deu uma nova identidade. Deus nos criou e Ele fala para a gente permanecer firmes, Tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados diante da vinda dele. Pensou? Quando Cristo veio aqui, fazer ali o cara crachá, Opa, cara, nunca te vi, você não é quem você diz que é aqui, Sua identidade está ali, seu nome, a sua foto, e você olha, não, afasta de mim, que eu nem te conheço. Você não é quem você fala que você é, Então imagina, me veio na memória aqui, para quem já foi viajar, assim, que precisou, assim, mostrar o RG, de repente mostrar o passaporte, Cara, você chega lá e a pessoa olha na foto. Quando a gente foi viajar, acho que foi aqui pro Chile, aí beleza, Tô lá, todo bonitão, viajando, óculos escuro. Aí fui passar lá não sei se foi aqui ou se foi lá, fui na Polícia Federal, Aí de óculos escuros, bonitão, não sei o quê. O cara já tira o óculos aí. Tinha que tirar o óculos, E o cara, ficou assim olhando. Aí, não, beleza. Pode passar, Mas você vê que como é sério isso, Essa crise de identidade. Porque se não fosse eu ali, ele fez eu tirar meu óculos, É coisa séria, Até mesmo falando aqui do mundo físico, no mundo material, a nossa identidade é algo muito sério. Você pode ser preso por conta disso. Se você for de repente abordado em alguma situação que você não tiver assim portado ali no seu RG de algum documento, você pode ser preso por conta disso. Porque você precisa demonstrar quem você é mesmo. Então é muito importante isso, a sua identidade. Eu sei que cada um tem a sua, mas é aquilo, o cara crachá, Precisa ver quem é você mesmo, E vai acontecer com a gente também aqui, igual Cristo fala, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Amém. Se você sabe que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Então, se nós pratiquemos a justiça, seremos de Cristo. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Então, como nós lemos lá no começo, Deus nos criou, fez a nossa imagem e semelhança. Por meio de Cristo nós somos chamados filhos de Deus, Está lá escrito lá a nossa identidade, o nome de Deus, Que nos atesta, que nos afirma como filho de Deus, como de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, às vezes você fala que você é cristão, as pessoas não entendem muito bem isso, as pessoas às vezes te interrogam por isso, as pessoas não concordam, mas porque a identidade delas é outra, elas não entendem, elas não conhecem, de quem você é, qual o seu destino. A Vanusa postou um vídeo ontem, no grupo lá, vocês todos viram, mas fala sobre identidade e destino, Então Deus nos criou uma identidade com destino, que é para servir Ele. Então, irmãos,
todos nós aqui nós temos a nossa identidade pessoal, mas né, cada um tem as suas características, o seu caráter, mas jamais podemos perder a nossa identidade, né, que nós temos em Deus, né? Jamais, né? Mesmo em meio às circunstâncias, que nós não tenhamos essa crise de identidade, né? Quando ela vier sobre nós, precisamos lutar firmemente, né? Combater, né? Porque Jesus ele sabia, né, da sua origem, ele sabia quem ele era, quem o enviou, né? E nós também hoje sabemos quem nós somos, né? Para onde vamos. Então nós temos nosso passaporte lá carimbado, que nós possamos sempre nos apoiar nisso, né? Temos essa confiança e não temos essa crise de identidade. Amém. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que o Evangelho possa ter acrescentado. Vamos terminar com a oração. Deus, obrigado por mais essa vez podermos compartilhar a Tua Palavra, podemos aprender do Senhor. Obrigado porque somos filhos, somos considerados filhos, de fato somos filhos do Senhor. Pai, que possamos entender, Pai, esse privilégio que é de servir, de termos, Pai, sermos filhos do Senhor, ter essa identidade, Pai, do Senhor, as pessoas verem, Pai, que nós somos de Cristo, que possamos usar, Pai, essa identidade não com superioridade, com orgulho, mas com, Pai, humildade, Pai, possamos fazer que outras pessoas também tenham essa mesma identidade que temos, que é de estarmos com o Senhor, é de andarmos com o Senhor. Pai, possamos lutar contra a nossa natureza humana, aquilo que nos afasta, Pai, do Senhor, Pai, aquilo que nos torna, Pai, fracos, aquilo que, Pai, nos afasta do Senhor a sermos, Pai, quem verdadeiramente somos, porque fomos chamados. Deus, ajuda a termos um relacionamento mais íntimo com o Senhor e cada vez mais, Pai, estar em nossos corações, estar em nossas vidas, essas características, Pai, que nos afirma, Pai, que nos atesta como filhos de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor tem, Pai, cuidado da Tua igreja, que você possa continuar a cuidar, Pai, que não venhamos até essas crises, Pai, que muitas vezes vemos, Pai, no mundo, Pai, de igrejas se promovendo, Pai, não o Teu Evangelho, não a Cristo, não o Senhor, mas promovendo homens, promovendo pessoas, Pai, possamos, por favor, nos livre, Pai, desse engano, ajuda-nos a manter firmes, Pai, aqui no propósito, que venha cair por terra tudo aquilo que vem do homem, tudo aquilo que vem do maligno, Deus, que possamos nos manter firmes e fiéis, Pai, à Tua Palavra. Deus, por favor, perdoe nossas falhas, nossos pecados, esteja para adiante, Pai, de tudo que fizermos, Pai, que possamos verdadeiramente, Pai, reconhecer o Senhor em todos os caminhos da nossa vida, Deus. Obrigado por Cristo, que esse seja o nosso motivo de alegria, de gratidão. Obrigado pelo exemplo de Cristo, Pai, que foi aqui na terra um homem autêntico, que serviu ao Senhor do começo ao fim. Deus, que possamos aprender, Pai, do exemplo de Jesus, que mesmo em meio a tantas situações, Pai, pressões, Pai, e até mesmo a morte, Pai, ele se identificou como Filho de Deus, porque Ele estava aqui, Deus. Então, te oro, te agradeço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.